Em dezembro, após 25 anos de negociação, foi anunciado o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E o que representa esse acordo para o Brasil? Eu sou William França e eu recebo aqui no estúdio o deputado Arlindo Quinalha, que representa São Paulo pelo PT, que vai assumir a presidência do Parlamento do Mercosul, o Parlasul, para nos explicar um pouco mais sobre isso. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado. Deputado, qual é a importância desse acordo para o Brasil? Traduz aqui para os nossos telespectadores o que significa na prática esse acordo que passou 25 anos sendo trabalhado. Ok. Bom, para ser bom para o Brasil também tem que ser bom para os demais países do Mercosul, pelo óbvio. Entretanto, o Brasil, pelo tamanho nosso da economia, extensão de terra, etc., o país mais industrializado, nós temos, digamos, mais poder e mais responsabilidade. E como você anunciou, são 25 anos. Entretanto, no 20º ano foi assinado um acordo tendo terminado as negociações. Entretanto, isso em 2019. Em 2023, a União Europeia faz um aditivo sem discutir com os países do Mercosul e tenta nos impor algum tipo de controle sobre o nosso comprometimento com referência ao meio ambiente. O europeu foi quem, com a Revolução Industrial, trouxe o efeito estufa. E aqui, no que diz respeito à Amazônia, que o mundo inteiro quer dar opinião, pode dar, mas cabe a nós brasileiros cuidarmos da Amazônia. Até 2030, já reduziu em 60% o desmatamento ilegal desde o começo do governo Lula, e até 2030 ele diz que vai acabar com o desmatamento ilegal. Outra coisa que veio nessa chamada side letter é que eles queriam participar das compras governamentais. Veja, a União, estados e municípios fazem compras, pelo óbvio. Só que eles têm maior tecnologia, têm empresas muito mais potentes. Isso poderia inibir, por exemplo, uma área como o setor saúde. Porque imagina o tanto de insumos, de equipamentos, de medicamentos, etc., que a área de saúde tem que fazer. Então, nós tiramos a saúde daquilo que seria a participação dos europeus. Da mesma maneira, as micro e pequenas empresas mereceram de nossa parte um tratamento adequado. Por quê? A micro e pequena empresa europeia é muito mais forte do que a nossa. Portanto, a micro e pequena empresa, nas compras governamentais, terá uma vantagem de 20% a 30% frente às europeias. Eu estou dizendo aquilo que poderia nos atrapalhar, que foram resolvidos nessa reta final da negociação. O que vai ser importante, vamos agora dizer, para o Brasil? Veja, nós somos 200 e poucos milhões de habitantes. Esse é o nosso mercado interno. Que a experiência mostra que quanto mais se vende no mercado interno, isso gera crescimento. Para isso tem que ter poder de compra, por isso vem o aumento do salário mínimo acima da inflação, até o Bolsa Família faz com que as pessoas que não consumiam nada passem a consumir. Pois bem, agora, quando nós vamos passar de 200 e poucos milhões de habitantes, quando se juntar esse bloco, nesse acordo, nesse tratado, União Europeia e Mercosul, seremos 700 milhões de pessoas. Portanto, o Brasil poderá vender para muito mais gente do que nós... 4 vezes mais do que a nossa população atual, pelo menos. Claro, não é exatamente igual ao mercado interno brasileiro, mas quando você discute, por exemplo, as questões tarifárias, eu vou dar o exemplo aí da agricultura. Este setor terá 77% das linhas de venda isentos de qualquer tarifa. Portanto, isso dá um handicap grande para um segmento decisivo da economia brasileira. Da mesma forma, nós podemos imaginar o tanto de dinheiro que vai circular, porque não vai vender, por exemplo, para um mercado carente de verba para poder comprar. Nós vamos vender para a União Europeia, países vai pagar ricos. Em euros, né? Vai pagar em euros, etc. E são, digamos, se a gente for pegar o PIB desse bloco, dá 22 trilhões de dólares. Bom, o PIB brasileiro está entre 600 entre 6 e 7 trilhões de reais. Ali, se você multiplicar 6 por 22, dá 142 trilhões
de reais. Então, tanto é que é o maior bloco econômico e comercial existente. É o maior bloco existente. Esse tratado demorou 25 anos, e o senhor estava conversando comigo antes da gente começar a gravar, de que foi importante também esse amadurecimento, né? Que começou-se tentando uma coisa e chegou aos 25 anos num outro desenho, não é isso? Eu atribuo, entre outros motivos, a gente ter conseguido fazer o acordo, é que há uma mudança política na União Europeia. O Trump, ele sempre diz, né, a América em primeiro lugar. Agora a Europa está respondendo, não, a União Europeia em primeiro lugar também. O Trump ameaçou os países, a começar do Brasil, de que ele ia sobretaxar, porque entende ele que Brasil e outros sobretaxam em demasia o produto americano. O Canadá deu uma resposta dura, que foi publicada hoje, dizendo, olha, se fizer vai ter troco, não nesses termos, tão rebaixados, digamos, né? E nós temos medidas muito eficazes para nos proteger dessa suposta intenção do que o Trump vai fazer. Porque a suposta intenção, que ele acredita nisso, ele acredita. Só que entre falar e fazer... Tem uma diferença. Tem uma diferença. Então, e aí o Brasil, veja, se os Estados Unidos continuarem a tratar a América do Sul como vinham tratando, a China chegou aqui. Até então não estava com essa capacidade toda de intervenção. A Rússia veio para cá e outros países poderão vir. Não é que é necessariamente bom, eu estou dizendo, mas essa disputa chegou aqui na América do Sul. E aí você tem agora também esse componente, os europeus, o mercado europeu como um todo, para somar, não é isso? Isso. E os europeus, há muito tempo, eles investem no Brasil, né? Então está cheio de empresas europeias, desde, digamos, indústria automobilística, áreas estratégicas como energia, etc. E nesse sentido é bom a gente, inclusive, registrar. O setor automotivo, na negociação, as tarifas tendem a zero em praticamente todas as áreas. No setor automotivo, nós garantimos 30 anos de transição. Da mesma maneira, o setor de autopeças, para zerar as tarifas. Ou seja, não há um impacto direto agora e vai se construindo essa transferência de alíquotas, não é isso? Isso. Então, eu dei esse exemplo, digamos, porque todo mundo sabe que tem carro importado, que tem carro que é brasileiro, essa confusão toda. Então, assim, a negociação busca proteger naquela antiga lógica que permanece, que cada país tem os seus, digamos, os seus objetivos ofensivos e os defensivos. Os ofensivos nossos, por exemplo, como é que a gente vai exportar produtos industrializados para a Europa? Não é? Então, nós queremos que aí, digamos, eles façam uma abertura, como vão ter aqui outro tipo de abertura para vender no Brasil. Trazer deles para cá, não é isso? E, ao mesmo tempo, proteger aquilo que eles não podem, digamos, através do subsídio deles, nos impor dificuldades. Então, a questão da agricultura que eu falava tem cotas, né? Isso vai ser renegociado a partir da aprovação do acordo. Então, isso tudo é um passo a passo ainda. O passo importante foi fechamos o acordo, não é isso? Isso. E agora vamos trabalhar para torná-lo viável. Isso. Fechamos o acordo, eu diria, fechamos a negociação. O que falta para fechar de fato o acordo? Primeiro, tem que pegar os textos e fazer uma revisão legal. Segundo, tem que ter tradução para todas as línguas oficiais da Europa, são 23. E também para as duas línguas oficiais do Mercosul, que é português e espanhol. Uma vez feito a revisão legal e a tradução, vai para a assinatura. E a partir daí, o acordo vai para, digamos, as tratativas internas de cada bloco. Ou seja, quem negociou foi a Comissão Europeia, que é uma representação escolhida pelo Parlamento Europeu, mas tem esse poder de negociar. Sim. Pois bem, e a partir deste momento, remetido para o Conselho Europeu, como é também remetido para o Conselho do Mercado Comum, que é a parte do Mercosul. E aí, digamos, ao mesmo tempo faz o trâmite. Qual o trâmite que é feito na Europa? Lá vai ser votado no Conselho da Comunidade Europeia. Precisa ter
15 dos 27 votos, é 55%, e ao mesmo tempo tem que representar 65% da população daqueles países que compõem o bloco. E depois de aprovado no Conselho, né, tem que ser aprovado, ele é remetido para o Parlamento Europeu. Se o Parlamento aprovar, passa a valer imediatamente. Só que, paralelamente, ao mesmo tempo, está acontecendo aqui nos nossos países. Uma coisa muito assemelhada. Parcialmente, a essência é a mesma, mas pelas características estruturais é diferente. Então aqui vem e vai para os parlamentos nacionais. Né? Então o Brasil, a nossa Câmara, o nosso Congresso Nacional vai ter uma participação efetiva aí. Vai ter que votar. E nós temos que trabalhar para aprovar, dado que, eu diria, a imensa maioria acha que vai ser bom para o Brasil. Então, ao aprovar, tanto do lado europeu quanto do lado nosso, aqui do Mercosul, imediatamente passa a vigorar. O que passa a vigorar imediatamente? As cláusulas econômicas. Então, por que eu estou falando das cláusulas econômicas? As pessoas, de maneira, não tiveram oportunidade de entender assim, de perceber ou de ter conhecimento, acesso à informação. Você tem as cláusulas políticas e as comerciais. As cláusulas políticas são aquelas que cada país da União Europeia não abriu mão da sua condição de soberania para que a comunidade europeia os representasse. Exemplo, defesa. Exemplo, a questão do meio ambiente. Portanto, isso vai ter que passar por aqueles parlamentos europeus todos. Isso vai demorar. É por isso, então, que quando for aprovado a parte econômica, lá ele já entra em vigor. Já entra em vigor. Começam-se as tratativas ou continuam-se as tratativas, não é isso? Não, continuam as tratativas, mas já está valendo. Sim, já pode vender, já pode comprar. Tá bom. Espera em melhores condições. Deputado, muitíssimo obrigado. Nosso tempo se esgotou. É um assunto que rende bastante ainda, como a discussão vai continuar. Ele é árido. Mas é importante. Então fica o convite para o senhor retornar e numa próxima etapa, contar os próximos passos para a gente. Combinado. Obrigado. Obrigado eu. Você quer saber mais detalhes sobre esse acordo União Europeia e Mercosul? Esse sobre o qual conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua atenção.